Aí vamos lá, rodada um. Essa primeira rodada não tem muito mistério não, vai ser escalar jogador barato e torcer para valorizar. Eu vou praticamente aproveitar todas as escalações que saírem, porque como o mercado fecha 6h29, dá para ver ali na tela, eu vou direto para os times que já estão favoritos praticamente, né? Jogos da rodada, o Cruzeiro é muito forte quando começar e o São Paulo, então minha base vai ser Cruzeiro e São Paulo. De resto, Flamengo e Inter é um jogo bem difícil. Juventude e Vitória não dá para saber quem vai jogar. Fortaleza e Fluminense. Grêmio e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é favorito, mas jogando fora de casa com jogadores muito caros. E jogos de domingo. Domingo, ó, Palmeiras e Corinthians vão depender muito do resultado do jogo da final do Paulista. Red Bull Bragantino, Ceará, talvez. O Ceará vem bem forte de estadual, né? Mas o Red Bull Bragantino não deve dar trabalho também dentro de casa. Acho que Santos sem Neymar, não dá para saber o que vai acontecer. Eu vou focar São Paulo em casa, Cruzeiro em casa, Monte Sport e Mirassol, que são times bons, mas que acabaram de subir, não vai talvez ser tão sacrificante, tem jogadores mais baratos. São Paulo com dois desfalques importantes, né? Lucas e Caleri, vai dar um pouco mais de dor de cabeça. Tenta também focar nos jogadores que foram eleitos bons e baratos, né? O Cartola fez essa votação aí, vários jogadores a 5, então talvez valha a pena. Deixa eu só partir para a escalação logo. Opa, mas novamente. Vamos lá. Começar pelo goleiro. Gosto sempre de começar pela parte de trás. O que eu vou fazer? Como é a primeira rodada, de baixo para cima. Vamos no que tem os mais baratos. Juventude, já vamos meter o REC, né? REC do goleiro, escala o goleiro mais caro e o mais barato vai para a reserva. O Everton tá mais barato que o Lomba, então pode ser muito vantajoso começar com o Everton no gol. Não sei se vai jogar, então ele vai ficar como reserva do Lomba. Vamos ver a escalação na hora. Vou botar o Walter aqui, que tá como não escalável pelo Mirassol. Antes da escalação eu já vi e confirmo. Mas a ideia é essa: Walter, Marcelo Lomba de titular, e aí como goleiro reserva, muito provavelmente o Everton. Alex Muralha não, impossível o Walter não ganhar essa posição da Alex Muralha, tá doido. Ceará, não. Kaique França, não. Talvez o Gabriel Brazão do Santos seja uma boa. Vasco, fraco, em casa. Lucas Arcanjo ano passado foi muito bem, né? Várias pontuações interessantes, mas pro final. Só que eu vou de Everton por enquanto mesmo. Marcos Felipe também pode ser uma opção. De novo pelo preço. Tentar sempre até no máximo das cartoletas. Tite, talvez seja interessante. Mikael não. Respeitar um pouco o Botafogo, mesmo tendo começado o ano bem mal. Não quer dizer que não vai enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Léo Ortiz contra o Inter poderia ser uma boa. Zagueiro de seleção brasileira. O time do Inter também é forte. Acho que ele não joga. Dela Cruz é dúvida. De complicar ali. Júnior Alonso talvez seja uma boa. Ano passado começou muito bem, né? E de repente deu uma caída firme. Bianco não. Gil não. Pedro Henrique, excelente zagueiro. Realmente pode dar um trabalho bom. Arboleda, bom zagueiro. Acho que aqui dá pra vir até aqui, ó. 10. Murilo não. Se for botar o zagueiro do Palmeiras, bota o Mikael. Deixa eu botar um filtro aqui e pegar os que estão em dúvida também, né? Se não. Ó, Vilauba é excelente opção, quero ele. Dizem que joga de lateral no Cruzeiro também, né? Então pode ser muito boa. Roga é um excelente zagueiro pelo Inter, mas não vou botar fora de casa contra o Flamengo. Esse Guinness falhou muito nos dois jogos do final do Carioca. Desses dois jogos que eu vi, ele jogou muito mal. Quem sabe pontua. Cartola diferente de futebol de verdade. Gustavo Henrique, não, fora de casa. Cara, eu tô gostando do Pedro Henrique do Arboleda aqui. O Pereira não. Léo Ortiz era uma boa deixar. Já tem um zagueiro do Cruzeiro que seria o Vilauba, né? Por onde botar o Vilauba que eu fico sem banco.
Não gosto de jogar sem banco, principalmente que não tem escalação, né? Então eu vou fazer o seguinte, só para fechar o vídeo. Vamos botar Jonathan Jesus e Arboleda. Se na hora a Arboleda não jogar, a gente troca ele pelo Léo Ortiz. E se esse Jonathan Jesus não jogar, eu vou com o Villalba ou já tiro o Jonathan Jesus e vou direto com o Villalba. Isso aí tem que ver na hora que o mercado estiver fechando. Lateralzinho. Como é que a gente tá? Jameson não é uma pedida do Vitória. André Hurtado também não é mal, bate uma bola em parada. Aguirre, bom lateral. Luciano Juba tá muito bem. Contra o Corinthians pode ser uma boa. Capixaba, bom e barato. Muito bem também. Mancuso, Diogo Barbosa. O time do Fortaleza tá bem abaixo, né? Senão seria uma ótima opção. Igor Vinícius Dias. Não tô gostando de dobrar o São Paulo não, mas aqui a partir daqui de 10 para baixo já é muita coisa. Matheusinho com certeza não saindo de casa. Mike é uma boa opção. De novo, respeitando o Botafogo, eu vou de Enzo Dias ou Igor Vinícius. Depende na hora da escalação de novo. E aqui também Juninho Capixaba ou Luciano Jubá. Aqui não tem como saber por causa da escalação, né? Infelizmente, porque o Luciano Jubá não jogou ontem o jogo do Bahia, mas pode jogar contra o Corinthians no final de semana, ou o jogo da Libertadores, que se não me engano é terça-feira. Dúvida difícil essa. Mas eu vou botar então o Juninho Capixaba. Deixo o Luciano Jubá no banco. Vamos lá. Meio campo. De novo, mesmo esquema. Até 10 cartoletas no máximo. Emiliano Martinez é o que jogava na América Mineiro. Caramba. Rosseto. Martinez bom jogador, mas não chega tanto na área que nem o outro meio campo do Corinthians, que é o Garro e o André, cabeludão. Hugo Moura não. Otávio não. Santiago Rodrigues. John. Muito bem elogiado, mas não. Vocês podem jogar esse dentro de casa com um time mais fraco, era uma boa, colocar o Kojima, o Alexandre, muito bom jogador também. Carrilho, que eu queria falar, André Carrilho. André Carrilho é bom jogador, chega bastante, faz gol. Ayrton Rato, infelizmente não deu certo em São Paulo, muito bom jogador, mas fora de casa. O Alisson é um excelente jogador, só não chega muito na frente. Salarina 13, Coutinho aqui já começa a ficar bem mais caro. Nossa, Scarpa talvez valesse a pena mesmo, 17 se fosse em casa. Alan Patrick se não fosse contra o Flamengo. Arias também jogando em casa. Se fosse um jogo aqui, ó, Oscar a 20, ele teria que fazer praticamente 15 pontos. Não dá pra saber o que o Oscar vai arrumar no Cartola, né? Mas eu gosto da ideia do Oscar aqui. Ainda mais que tem que botar 3. E ele é extremamente caro, mas batendo pênalti em casa, começando o ano. Vamos ver o que vai dar pra fazer. O problema do Bahia é aquele que a gente nunca sabe quem vai pontuar, né? Eu gosto do Everton Ribeiro e gosto do Caio Alexandre, então, também. Jean Lucas também, bons jogadores do Bahia. Provavelmente Jean Lucas vai ser meu banco. Caro o meio campo esse ano. Caraca. Bem caro escalar jogador de meio de campo. Já vou botar o Caio Alexandre no banco. Que aí eu sei que o meu limite ali já tá. Ou é ele ou o Martínez, né? Jean Lucas no banco. Prefiro o Jean Lucas do que o Emiliano Martínez agora. E dali pra cima. Vou ter que botar o Everton Ribeiro, que era um jogador do Bahia. O Everton Ribeiro tem mais nome. Tô indo de Oscar. O Oscar é bem caro, eu queria trocar ele pelo Alisson, por exemplo, de economizar uma grana. Mas o nome do Oscar é muito forte. De novo, vou ver na escalação, é claro, né? Se ele vai entrar. Franco, bom nome também, fora de casa. Thiago Rodrigues ainda não, Alexandre. Eu tenho que colocar o John. É muito elogiado, tá entre os mais escalados, se não me engano. Vamos abrir o mais escalados aqui. John, 180 mil, muito bem escalado. Apesar de que a galera tá desatualizada, né? Lucas Moura não joga. Eu vou deixar o John por enquanto, só pelo efeito manada. A Quintana, bom jogador, se quiser se arriscar. Sim, tem como arriscar o Sport. Guilherme vai ser uma boa aposta, hein? Ademir também, boa aposta. Eric Puga joga mesmo?
Nota 6, aquela zaga do Corinthians é bem ruim. Talvez valha. André Silva, eu gosto do André Silva, do Ferreirinha. Independente da escalação, tem que ter um atacante do São Paulo. Em vez da Eric Pulga também cabe o Lúcio. Ideia curiosa, não sei realmente se a zaga do Corinthians fornece mais para centroavante do que para jogador de ponta. Aqui pode ser pelo dinheiro. Luciano 12, bem difícil, não vou botar o Luciano, nem Estevão 18, nem o Hulk, impossível. Vou entrar com o André Silva no lugar do Luciano. Já tocou o Oscar, eu acredito que o André Silva pode fazer tanto ponto quanto o Luciano. Vou fugir do confronto Flamengo-Inter totalmente. Ferreirinha pode ser uma outra opção também no lugar do André Silva. Canóbio, Campeonato Carioca espetacular. Aqui eu tenho que vir com o Lúcio Rodrigues. Vai depender muito dessa escalação do Bahia. Aí Gabi tá em dúvida, Dudu 11. Gabriel Barbosa tem que entrar. Tem que ter um atacante do Cruzeiro também. E aí aqui pode ser o Eric Pulga ou o Guilherme, do Grêmio. O Guilherme tá a cara do gol. Mas o Eric Pulga tá em melhor fase e joga em casa. Mesmo com a cabeça na Libertadores, pode ser bem importante. Essa história do reserva de luxo tem que ser num esquema que eu ainda não tenha o de Jubá. Eu acho que é bem provável de um dos dois aqui e bem parecido de lateral. Essa ideia de botar no atacante na primeira rodada não tá me convencendo. Acho que o André Silva pode ir mal e o Bahia dar uma goleada. Gabriel não. Prefiro arriscar na lateral. Não vai pontuar tanto na hora que entrar, mas eu acho que a diferença pode ser maior aqui. Treinador, pelo preço, o do Cruzeiro, né? Cruzeiro contra o Mirassol dentro de casa, subiu dia 7. E eu tenho mais jogador de São Paulo. Eu posso equilibrar 1-2-3, 1-2-3. Aqui eu comecei a fazer isso ano passado e eu acho que eu gostei bastante. Equilibrar o técnico com o número de jogadores. Por exemplo, se tem 3 de São Paulo, eu vou botar um técnico do Cruzeiro para equilibrar os favoritos e ficar 3-3. Então eu tenho 3 do Cruzeiro, 3 de São Paulo. 4, na verdade, esqueci o Arboleda. Então melhor ainda. Estou me aproximando mais de equilibrar o time, né? Atingir uma pontuação mediana do que estourar. Se o São Paulo fosse muito favorito ou o Cruzeiro, aí tudo bem, mas no momento, o Cruzeiro sem um meio de campo para botar, né? Vou fechar o time assim, deixa eu botar como capitão o Gabi, já que eu tô falando tanto da força do Cruzeiro, né? Dentro de casa contra o Mirassol. Mas agora eu preciso, fiquei em dúvida de quem tá jogando no meio de campo do Cruzeiro. Fazer só uma pequena filtragem aqui. Porque realmente, tirando o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, não vi outros jogadores. O Romero e o Matheus Henrique 2 volantes praticamente, né? O Matheus Henrique até que pisa muito, mas é bem volantão. E o Matheus Pereira como atacante principal, mas é 19, não tem como botar nessa rodada. Então vou continuar aqui com o Jean Lucas, né? Que era a reserva do meio de campo. Poderia ser o Emiliano Martinez também, mas não. Prefiro o Jean Lucas, que é mais ofensivo. Confirmei a escalação, é isso. Primeira rodada, essa vai ser a ideia. Vou confirmar, obviamente, perto do mercado ali para ver as escalações de São Paulo e de Cruzeiro, principalmente, os dois times principais, né? São Paulo e Cruzeiro. Acabou que eu vou fugir um pouco do Grêmio e Atlético Mineiro. Em Fortaleza e Fluminense pode ter alguma peça ou outra para apostar, mas esse time do Fortaleza não passa tanta confiança. O Fluminense está jogando muito bem. Então é isso. Basicamente a base de São Paulo e Cruzeiro, como viu, tem 7 jogadores dos dois times e algumas apostas, principalmente aqui do Bahia. Muito foco nesse Bahia na Fonte Nova. Jogou ontem, já ganhou com tranquilidade. O Corinthians joga hoje num jogo muito difícil. Então ainda vai ter que viajar, jogar fora de casa lá na Bahia. Vou confiar um pouco nesse time do Bahia. Valeu, galera. Esse aqui é o segundo vídeo só, então vamos pegando o ritmo, vamos aprendendo. Primeira rodada, que vem muita rodada em 2025 aí, com muito ponto, muita cartoleta. Vamos pra cima.